Gente, como é que é essa vida intraútero, né? Deve ser muito engraçado, né, pro bebê. Vamos perguntar quando o bebê nascer, e aí, como é que é, meu amigo? Como é que tava lá dentro, né? Dentro do útero, o bebê, eu falo que dentro do útero é o paraíso, né? É o paraíso porque não tem dor, não tem sofrimento, não passa frio, não passa fome, não passa sede. Tá lá peladinho na banheira de massagem ali, juntinho da mamãe, ouvindo o coraçãozinho da mamãe. Então, assim, é o paraíso, a definição de ausência total de dor e sofrimento. Nasceu, começa as dificuldades da vida. Mas muito bem, o bebê lá dentro, ele respira, ele tem movimento respiratório. Talvez você tenha um examinho ali de final de gestação, que chama perfil biofísico fetal, que tá lá, movimento respiratório. Nossa, mas se ele tá respirando, não. Ele tem movimento respiratório, que é um treino ali da caixa torácica, isso mostra que ele está bem oxigenado, mas todo o oxigênio dele vem pelo cordão, né? Pelo cordão, é apenas um movimento de respiração. E sim, o pulmãozinho dele está encharcado de água. Por isso que nesse processo do parto normal é bacana, porque ele aperta ali aquele pulmãozinho. Claro que é um pulmão que não está expandido, né? Mas ele tem todo líquido ali, amniótico ali na traqueia, nos brônquios principais. E quando nasce, dá aquela apertozinho no tórax e sai líquido pelo narizinho. Muitas vezes, quando tem muito líquido, às vezes, né, raramente precisa aspirar. Se for parto normal, em geral, não precisa. Então, o bebê, sim, tem movimento respiratório, mas o oxigênio vem pelo cordão. Alimento, vem tudo pelo cordão, né? É muito engraçado, né, quando tem irmãozinho e irmãzinha, falar, vou dar comidinha pro neném. Mamãe, como é que o bebê come? Está sendo alimentado pelo cordão, isso todo mundo sabe. Tanto que a maior prova de que o bebê está bem nutrido é o ganho de peso, né? É o líquido. O que é o líquido amniótico? Gente, quase tudo do líquido amniótico é xixi. Então, se o bebê está indo bastante sangue para o bebê, ele faz mais xixi, né? Então, um dos motivos que faz a redução do líquido amniótico é quando o bebê está mal oxigenado, porque aí ele vai receber menos sangue e aí ele faz menos xixi. Cocô, o bebê faz. O bebê não tem conteúdo fecal, bactéria, né? Não é uma coisa que é umas fezes de verdade, né? Como a gente conhece um cocô de verdade. É apenas a descamação toda de células do intestino, junto com aquela bile toda que faz aquela pasta verde. E qual o problema dele bebê fazer cocô? É que se ele faz e tem pouco líquido e ele está muito espesso, se ele aspirar, vai para o pulmãozinho e dá uma pneumonia química, né? Ele não consegue ali, ele forra o alvéolo, que é a parte mais da troca de oxigênio, e não faz a troca, o bebê não fica sem oxigenação. Então isso sim é um problema. E por que ele elimina? É a história do estresse, né? Se ele passar uma agonia maior, ele pode soltar esse mecônio. Muitas vezes no processo de nascimento ali, pode soltar um pouquinho. Se tiver bastante líquido, o bebê que movimenta bem, na hora do parto, se tiver alguma preocupação a mais, tem exames, tem tecnologia ali, a própria ausculta, né? Se o batimento diminui, não diminui, tudo isso a gente consegue avaliar a vitalidade do bebê. Então, a gente lida bem com essa questão, né? Não precisa ser um pânico e não necessariamente mecônio é igual sofrimento fetal. Apenas tomar o cuidado, principalmente nesses casos que tem pouco líquido, que ele pode fazer um mecônio mais espesso e isso dificultar caso ele aspire. Muito bem, então são as situações de vida intrauterina. E vai uma dica legal aqui. No finalzinho da gestação, nos últimos meses, o bebê já escuta. E é muito legal, meninas, colocarem uma musiquinha. Faz lá uma playlistzinha de músicas gostosas, calminhas. E você concentra ali a poucas músicas. Escute sempre bem no final, principalmente no último mês. Porque quando o bebê nascer, tiver uma cólicazinha, tiver uma irritação, está com uma dificuldade maior, você põe aquela música e o bebê vai lembrar da sua vida intrauterina. Isso é uma dica muito legal. E só para falar então essa questão do oxigênio que vai para o bebê, do sangue que vai para o bebê, realmente, meninas, tudo é cordão umbilical, né? Então sai da placentinha, não tem nada a ver com o seu umbiguinho, tá? Sai o cordão e é como tá um astronautinha ali, ó, tá vendo? Ó, todo o líquidozinho que vem para o bebê, que é todo o sangue, vai trazer para o bebê o quê? A água, nutrientes e oxigênio. E geralmente a gente tem até mais ou menos essa sequência, né? Quer dizer, a primeira coisa que vai acabar faltando pro bebê é a parte, entre aspas, da água. Na sequência ele começa também a perder peso. E aí ele começa, quer dizer, não ganhar peso. Então proporcionalmente parece que ele perdeu, ele não ganhou peso. Então ele tem um percentil de peso de baixo. Por último seria a falta do oxigênio. Daí a preocupação então quando tem pouco líquido ou quando o bebê está ganhando pouco peso, mostra que alguma coisa de fluxo placentário não esteja tão adequado e pode resultar no final dessa questão da falta de oxigênio. A questão do nó do cordão raramente acontece, o bebê teria que dar toda uma volta, né, pequenininho e fazer um nó. E se esse nó acontecer, é perigoso porque ele pode sim, ele ficar verdadeiro, quer dizer, ele prender, principalmente no parto, se for um cordão curtozinho, e pode diminuir o fluxo. Agora, o que não tem problema nenhum, na grande maioria das vezes, é o famoso circular de cordão. Porque veja bem, eu não falei que tudo vem pelo cordão? O bebê não respira, então ele não vai se enforcar nisso, entendeu? Por um cordão ser problemático,
ele teria que dar muitas voltas e ele apertar, não porque está sufocando o bebê, mas é porque ele aperta o cordão como uma mangueira de jardim, que você estica ela demais e aí o fluxo de água diminui. Seria por este motivo, mas em geral os bebês nascem com uma, duas circulares. 40% dos bebês têm circular de cordão, que é o cordão em volta do pescocinho. Então, às vezes, é preferível até que o ultrassom não alerte isso, porque assim, puxa, tá lá, é normal, é quase fisiológico, porque esse 60% tem, né? E a gente consegue, pelos batimentos do coração, perceber se isso está implicando em alguma situação ou não no momento do parto. Mas até prova contrário, isoladamente, circular de cordão não indica cesárea.